Seja muito bem-vindo a este momento de oração. É uma alegria profunda ter você aqui, unido a esta corrente de fé que cresce a cada dia e que alcança corações em todos os lugares. Você chegou até este vídeo porque algo dentro de você precisava deste momento, porque há batalhas sendo travadas na sua vida que pedem intercessão, porque há situações que você já não consegue mais carregar sozinho, porque há nomes que pesam no seu coração e que precisam ser colocados diante do céu, com urgência e com fé. E é exatamente aqui, neste momento, que o céu se inclina para ouvir cada palavra, cada suspiro, cada intenção que você traz consigo. Hoje vamos orar juntos uma oração poderosa de proteção, de cura e de libertação. Vamos invocar a presença dos santos arcanjos sobre cada área da sua vida que precisa de intervenção celeste. Vamos colocar diante de São Miguel, São Rafael e São Gabriel cada batalha, cada ferida, cada necessidade que você carrega. Antes de continuarmos, que tal fortalecer esta corrente de fé agora mesmo? Curta este vídeo, inscreva-se no canal Jornada da Fé e considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Cada curtida, cada inscrição e cada membro novo fortalece esta obra e permite que mais pessoas sejam alcançadas pela graça. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, invocamos a vossa presença poderosa sobre este momento. Que cada palavra que sobe ao céu agora seja recebida e apresentada diante do trono do Altíssimo. Estamos aqui com o coração aberto, com batalhas reais, com necessidades concretas, com nomes que amamos e que precisam de intercessão urgente. Não viemos com palavras perfeitas, viemos com fé sincera. E a fé sincera é suficiente para mover o céu. Há pessoas aqui que chegaram carregando batalhas que já duram tempo demais. Batalhas no campo da saúde que foram abalando as forças aos poucos. Batalhas no campo financeiro que foram criando uma pressão que já não deixa dormir. Batalhas no campo dos relacionamentos que foram criando distâncias que parecem impossíveis de encurtar. Batalhas espirituais que se manifestam em forma de peso, de angústia, de inquietação constante que não passa independentemente do que se tente fazer. Cada uma dessas batalhas está sendo colocada agora nas mãos dos arcanjos. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, recebe cada batalha que está sendo trazida até esta oração. Há guerras espirituais acontecendo em vidas que estão aqui representadas. Há ataques que chegaram de maneiras que nem sempre foram reconhecidas como ataques. Há estratégias do adversário sendo executadas contra famílias que confiam no Senhor. Coloca a tua espada de luz diante de cada uma dessas batalhas. Que nenhuma estratégia do mal prospere. Que nenhum ataque encontre a vida de quem está sob tua proteção desguarnecida. Que a presença dos arcanjos seja uma muralha que nenhuma força contrária consegue ultrapassar. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel de todos os que caminham por estradas difíceis, visita cada coração que chegou até esta oração carregando um peso que já está além das forças humanas. Há almas esgotadas aqui. Há pessoas que tentaram de todas as maneiras resolver situações que estão além do que o esforço humano consegue alcançar. Chega até cada uma delas com tua presença restauradora. Que o esgotamento comece a ser substituído por uma energia que não vem do esforço próprio, mas da graça celeste. Que quem chegou sem forças encontre nesta oração uma renovação que não consegue explicar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas do Altíssimo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que o Senhor não está distante, que o céu não está indiferente às batalhas que estão sendo travadas, que cada situação que parece sem saída está sendo vista por olhos que enxergam além do que qualquer ser humano consegue alcançar. Anuncia que as respostas estão sendo preparadas, que os movimentos já começaram nos bastidores do espiritual, que o que ainda não é visível aos olhos já é realidade diante do trono do Altíssimo. Que este momento seja um divisor de águas. Que quem chegou até aqui, com o peso das batalhas, saia com a leveza de quem entregou tudo nas mãos certas.
Que quem chegou com medo saia com coragem. Que quem chegou sem esperança saia com a certeza de que o céu está agindo. Que cada batalha entregue nesta oração comece a ser respondida ainda hoje de maneira concreta e visível. Os arcanjos do Senhor estão presentes. O céu está inclinado. Esta oração está sendo ouvida. E o que foi colocado nas mãos de São Miguel, São Rafael e São Gabriel está agora sendo conduzido com cuidado e com precisão até o seu cumprimento. Escreva com fé nos comentários: São Miguel recebe as minhas batalhas e luta por mim. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitas pessoas carregam, mas que poucas conseguem falar abertamente. Há vidas aqui que estão sendo afetadas por palavras que foram lançadas contra elas com intenção de prejudicar. É por essas vidas, por essas famílias, por essas situações que esta oração se levanta agora com toda a autoridade que a fé concede. Tu que és o defensor do povo fiel, tu que conheces cada estratégia do adversário e que tens autoridade sobre toda a força que age nas trevas, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração. Há palavras que foram pronunciadas contra essas vidas com intenção de ferir, de bloquear, de destruir. Palavras ditas em momentos de raiva, palavras sussurradas em segredo por pessoas que sorriam por fora, enquanto desejavam o mal por dentro. Palavras carregadas de inveja que saíram da boca de quem fingia torcer pelo bem. Que tua espada de luz desfaça agora cada uma dessas palavras. Que o poder que tentaram exercer sobre essas vidas seja completamente neutralizado pela tua autoridade celeste. Há lares que estão sendo afetados por inveja declarada. Há conquistas que geraram em outras pessoas um sentimento de rivalidade que foi além do pensamento e que se transformou em ação espiritual contrária. Há famílias que prosperaram, que avançaram, que conquistaram coisas boas e que, por causa disso, passaram a ser alvo de olhares carregados de ressentimento. São Miguel age sobre cada uma dessas situações. Que toda energia negativa direcionada contra essas famílias retorne ao ponto de origem sem causar mais dano. Que toda maldição declarada seja desfeita pela autoridade do Altíssimo. Que toda inveja lançada perca completamente o poder de agir. Protege especialmente as conquistas que ainda estão em processo, as que ainda não chegaram, mas que estão a caminho. Os projetos que estão sendo construídos, os sonhos que estão sendo retomados, as bênçãos que estão sendo preparadas pelo céu. Que o olhar invejoso de quem não torce pelo bem não consiga alcançar o que ainda está sendo gestado. Que a proteção dos arcanjos envolva não apenas o que já foi conquistado, mas também o que ainda está por vir. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas que as palavras de maldição e a inveja causaram. Há pessoas que foram profundamente abaladas ao perceberem que alguém próximo, alguém em quem confiavam, alguém que consideravam amigo, estava na verdade nutrindo sentimentos de rivalidade e desejo de mal. A descoberta de uma traição desse tipo deixa marcas que vão além do dano espiritual e que alcançam o coração de maneira dolorosa. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Cura também a desconfiança excessiva que pode se instalar depois de experiências desse tipo. Há pessoas que, depois de perceberem que foram alvo de inveja ou de palavras de maldição, passaram a enxergar ameaça em todo lugar, que têm dificuldade de confiar novamente, que fecharam o coração por medo de serem novamente prejudicadas. São Rafael, restaura o equilíbrio. Que a proteção seja real sem que se torne paranoia. Que a prudência seja sábia sem que se transforme em isolamento. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada vida representada nesta oração que nenhuma palavra humana tem poder suficiente para barrar o que o Senhor determinou. Que nenhuma maldição lançada por bocas humanas consegue se sobrepor à bênção pronunciada pelo Altíssimo sobre os filhos que confiam nele. Que nenhuma inveja, por mais intensa que seja, consegue roubar o que o céu reservou para quem caminha na fé. Anuncia que as bênçãos que foram bloqueadas por palavras contrárias estão sendo liberadas agora pela intercessão dos arcanjos.
que as portas que foram fechadas por influências negativas estão sendo reabertas, que os projetos que foram atrasados por ações espirituais contrárias estão sendo recolocados nos trilhos, que tudo o que foi roubado ou bloqueado por inveja e por maldição está sendo restituído com acréscimo pelo poder do Senhor. Que cada vida representada nesta oração experimente uma limpeza espiritual profunda a partir deste momento. Que todo o resíduo de palavra negativa seja dissipado. Que toda influência de inveja seja completamente neutralizada. Que o ambiente espiritual ao redor dessas famílias seja purificado e restaurado pela presença poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Miguel desfaz toda palavra de maldição e toda inveja lançada contra a minha vida. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, intercessor fiel de todos os que carregam no peito o peso de uma doença que foi roubando aos poucos a alegria de viver, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com histórias que doem só de serem lembradas. Há pessoas aqui que se lembram com clareza do dia em que tudo mudou, o dia em que o médico chamou para conversar com uma expressão que já antecipava o que viria, o dia em que o resultado do exame chegou e transformou em segundos a maneira de enxergar o futuro, o dia em que o corpo deu um sinal que não podia mais ser ignorado e que marcou um antes e um depois na história daquela vida. É por essas pessoas, por esses corpos que estão lutando, por esses corações que saudades da leveza que existia antes da doença chegar, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que és o médico que age onde a ciência humana ainda não chegou, tu que conheces cada célula, cada tecido, cada processo interno de cada corpo representado nesta oração, estende tua mão restauradora sobre cada enfermidade que foi trazida até aqui. Não há doença que esteja além do alcance da tua intercessão. Não há diagnóstico que o poder do Altíssimo não possa reverter. Não há corpo tão fragilizado que a graça celeste não possa tocar e transformar. Age agora, São Rafael, com a autoridade que o Senhor te concedeu sobre toda a enfermidade. A quem chegou até esta oração com uma doença que já roubou tanto, que roubou a disposição para as coisas simples que antes traziam prazer, que roubou a capacidade de estar completamente presente nos momentos com a família, porque a dor ou o cansaço sempre aparecem, que roubou planos que foram cancelados, viagens que não aconteceram, sonhos que foram adiados indefinidamente, que roubou a sensação de ser dono do próprio corpo, de acordar de manhã sem que a primeira lembrança seja a doença. São Rafael intercede pela restauração não apenas do corpo, mas de tudo o que a doença levou junto. Toca especialmente os que estão em meio a tratamentos que cobram um preço alto do organismo. A quem está passando por quimioterapias que deixam o corpo exausto. A quem convive com efeitos colaterais de medicamentos que às vezes parecem tão pesados quanto a própria doença. A quem faz diálises, cirurgias, procedimentos invasivos que são necessários, mas que desgastam profundamente. Que tua presença esteja em cada sala de tratamento, em cada consultório, em cada momento em que o corpo precisa passar por aquilo que é difícil para que possa alcançar o que é necessário. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde de cada enfermo representado nesta oração. Há batalhas espirituais que se manifestam através da doença física e que precisam ser enfrentadas com autoridade celeste. Coloca tua espada entre cada pessoa enferma e toda força que tenta usar a doença como instrumento de destruição. Que a enfermidade não vença. Que o desânimo que às vezes acompanha a doença não seja mais forte do que a fé. Que a vontade de lutar seja renovada nos corações que já estão cansados de travar esta batalha. Protege também os que cuidam dos enfermos, os familiares que reorganizaram a própria vida para estar ao lado de quem precisa. Os que abriram mão de sono, de trabalho, de tempo pessoal para garantir que o enfermo não enfrentasse este caminho sozinho. Há cuidadores que estão chegando no limite das próprias forças e que precisam ser sustentados pelo céu. Que a dedicação deles seja recompensada. Que a saúde deles também seja preservada. Que eles encontrem força onde já não esperavam encontrar.
São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada enfermo representado nesta oração que a alegria de viver que foi roubada pela doença pode ser restaurada, que não é necessário esperar a cura completa para começar a experimentar momentos de leveza, que a graça é capaz de devolver alegria mesmo em meio ao tratamento, mesmo em meio à espera, mesmo em meio às limitações que a doença impõe. Anuncia que o Senhor deseja ver seus filhos enfermos não apenas curados, mas plenos, restaurados em cada dimensão que a doença tocou. Inspira nos enfermos o desejo de não se deixar definir pela doença, que a identidade de cada um seja maior do que o diagnóstico que recebeu, que a doença seja parte da história, mas não seja toda a história. Que cada pessoa enferma continue sendo capaz de sonhar, de planejar, de amar, de rir, de esperar, mesmo enquanto o corpo ainda está no processo de cura. Que cada enfermo representado nesta oração receba hoje um sinal concreto de que a cura está a caminho. Que uma dor diminua, que um exame traga uma notícia melhor do que a esperada, que o corpo responda de uma maneira que surpreenda até os médicos. Que a alegria que a doença roubou comece a ser devolvida pela graça poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura a minha saúde e devolve a alegria que a doença roubou. São Rafael Arcanjo, intercessor fiel dos corações feridos, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que muitas pessoas carregam com vergonha, com confusão, com uma dor que não sabem bem como nomear. Há pessoas aqui que estão presas em relacionamentos que as destroem, que acordam todos os dias ao lado de alguém ou dentro de uma dinâmica que consome a alegria, a autoestima, a saúde e as forças de uma maneira que vai sendo percebida apenas quando o dano já é profundo. Há vínculos que nasceram com aparência de amor, mas que se revelaram instrumentos de controle, de manipulação, de destruição lenta e sistemática. Há amizades que pareciam genuínas, mas que na verdade alimentavam inseguranças e dependências que aprisionavam sem que a vítima percebesse. É por essas pessoas, por essas vidas enredadas em vínculos que destroem, que esta oração se levanta agora com toda a força da fé e com toda a autoridade dos arcanjos do Senhor. Tu que conheces a profundidade das feridas que relacionamentos tóxicos causam, tu que enxergas o que está escondido por baixo de cada dinâmica destrutiva, estende tua mão restauradora sobre cada vida representada nesta oração que está presa em um vínculo que a está destruindo. Há pessoas que sabem que precisam sair, mas que não conseguem, que tentaram terminar e voltaram, que prometeram para si mesmas que seria a última vez e que se viram de volta ao mesmo lugar, que se sentem presas por medo, por dependência emocional, por ameaças, por uma mistura de amor e de terror que as paralisa. São Rafael chega até esses corações aprisionados e inicia um processo de libertação que vai além da força de vontade humana. Cura as feridas que esses relacionamentos já causaram. Há pessoas que saíram de vínculos destrutivos, mas que ainda carregam as marcas, que ainda ouvem na própria cabeça as vozes daqueles que as diminuíram, que as fizeram acreditar que não valiam nada, que as convenceram de que ninguém mais as amaria, que destruíram a autoconfiança de uma maneira que ainda hoje interfere em cada novo relacionamento tentado. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Que cada palavra destrutiva que foi internalizada seja desfeita pela graça celeste. Intercede também pelas que ainda estão dentro de relacionamentos abusivos e que ainda não conseguiram encontrar a saída. Há mulheres e homens que estão em situações de perigo real, que convivem com violência física ou psicológica, que vivem com medo constante dentro do próprio lar. São Rafael, que a intercessão dos arcanjos abra caminhos de saída seguros para essas pessoas, que os recursos certos apareçam, que as pessoas certas cheguem no momento certo, que a coragem necessária para dar o primeiro passo seja concedida de maneira sobrenatural. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo vínculo destrutivo que ainda a prende. Há correntes invisíveis que mantêm pessoas aprisionadas em relacionamentos
que as destroem muito depois de esses relacionamentos terem terminado formalmente. Correntes de dependência emocional, de medo, de culpa manipulada, de vergonha. Corta essas correntes agora com tua autoridade celeste. Que cada vínculo que não vem do bem seja dissolvido. Que cada prisão emocional seja aberta. Que cada pessoa que estava presa experimente uma libertação real e concreta. Protege também os que estão no processo de se libertar. Os primeiros passos para sair de um relacionamento tóxico são os mais perigosos e os mais difíceis. Há quem está tentando construir uma saída, mas que enfrenta resistência. Ameaças, manipulação intensificada por parte de quem não quer perder o controle. Que tua proteção envolva cada pessoa nessa situação. Que os planos de saída sejam protegidos, que as tentativas de manipulação não encontrem terreno fértil. Que a libertação chegue de maneira segura e definitiva. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada vida representada nesta oração que relacionamentos saudáveis são possíveis, que não é necessário aceitar destruição em nome do amor, que o amor verdadeiro não controla, não humilha, não ameaça, não diminui, não aprisiona. Anuncia que existe um futuro de vínculos saudáveis, de relações que edificam, de conexões que fortalecem para cada pessoa que está sendo libertada de relacionamentos tóxicos nesta oração. Inspira em cada coração que foi destruído por um vínculo tóxico a coragem de acreditar novamente. Que a experiência de um relacionamento destrutivo não se torne a lente pela qual todos os relacionamentos futuros são enxergados. Que a cura que os arcanjos estão realizando seja completa o suficiente para que o coração volte a se abrir para o amor que edifica. Que cada corrente seja quebrada, que cada prisão seja aberta, que cada vínculo destrutivo perca o poder que exercia, que cada vida representada nesta oração experimente a liberdade real de quem foi libertado pela graça poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael me liberta de todo vínculo que me destrói e restaura o meu coração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que o céu guarda para cada filho que não desiste de confiar. Voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que pesa sobre os ombros de tantas famílias que estão aqui unidas nesta corrente de fé. Há lares que estão sendo sufocados pelo peso das dívidas. Há famílias que trabalham, que se esforçam, que fazem tudo o que está ao alcance e que ainda assim veem o dinheiro acabar antes do mês terminar. Há pessoas que abriram as contas do mês com o coração apertado, porque já sabiam que o que entra não seria suficiente para cobrir o que precisa sair. Há quem recebe ligações de cobranças que não consegue atender, quem evita olhar para os extratos porque a realidade que eles mostram é dolorosa demais, quem carrega o peso invisível das dívidas como uma nuvem permanente que escurece até os momentos que deveriam ser de alegria. É por essas famílias, por esses corações que lutam com dignidade, mas que estão chegando no limite, que esta oração se levanta agora com fé inabalável. Tu que anunciaste provisões que desafiavam toda a lógica humana. Tu que chegaste com palavras de esperança em momentos em que a esperança parecia completamente fora de lugar. Anuncia agora sobre cada família representada nesta oração que a escassez não é a palavra final sobre a sua história. Que o Senhor que alimentou multidões no deserto, que multiplicou o que parecia insuficiente, que abriu caminhos onde não havia caminho, está atento à necessidade de cada lar que clama a Ele com fé, que a provisão sobrenatural é real, que ela chega de maneiras que a mente humana não consegue antecipar, que ela surge de direções que ninguém estava olhando. Há famílias aqui que estão endividadas por circunstâncias que fugiram completamente do controle, que perderam o emprego em momentos críticos, que enfrentaram emergências médicas que consumiram reservas que levaram anos para ser construídas, que investiram em algo que parecia sólido e que desmoronou, levando junto tudo o que tinham, que foram traídas por sócios, por parceiros, por pessoas em quem confiavam. São Gabriel apresenta cada uma dessas histórias diante do trono do Altíssimo. Que a injustiça seja vista, que o esforço honesto seja reconhecido,
Que a provisão chegue como resposta concreta a uma fidelidade que foi mantida mesmo nas circunstâncias mais difíceis. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada família representada nesta oração e todo espírito de escassez e de destruição financeira que tenta se instalar. Há forças espirituais que trabalham ativamente para manter certas famílias aprisionadas em ciclos de pobreza e de dívida. Há pessoas aqui que estão tentando resolver a situação financeira sempre pelos mesmos caminhos e que não estão conseguindo avançar. Que novos caminhos sejam iluminados, que contatos inesperados apareçam, que ideias que nunca haviam sido consideradas se apresentem com clareza, que talentos que estavam adormecidos sejam despertados e se tornem fonte de provisão. Que o Senhor surpreenda cada família com uma saída que não estava no mapa de nenhum planejamento humano. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas emocionais que as dificuldades financeiras causam. Há uma vergonha profunda em não conseguir sustentar a família da maneira que se desejaria. Há uma culpa silenciosa que consome quem precisou pedir ajuda, quem não conseguiu cumprir um compromisso, quem viu um sonho ser cancelado por falta de recursos. Há uma ansiedade constante que rouba o sono e compromete a saúde de quem vive sob pressão financeira prolongada. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Que a dignidade de cada pessoa seja restaurada independentemente da situação financeira em que se encontra. Cura o coração de quem começou a acreditar que não merece prosperar, que internalizou a dificuldade como identidade, que passou a se enxergar como alguém condenado à escassez. Que tua luz, São Rafael, ilumine esses pensamentos e os substitua pela verdade de que cada filho de Deus foi criado para viver com dignidade e com provisão suficiente. Que cada família que trouxe uma intenção financeira para esta oração receba ainda hoje um sinal de movimento. Que uma oportunidade apareça, que uma negociação se torne possível, que uma porta que estava fechada mostre sinais de abertura. Que a provisão sobrenatural comece a se manifestar de maneiras concretas e visíveis para cada lar representado nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abre as portas da provisão e livra a minha família das dívidas. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que toca a vida de pessoas que estão diante de cruzamentos importantes. Há pessoas aqui que precisam tomar decisões que vão determinar o rumo dos próximos anos de suas vidas. Decisões que envolvem carreiras, relacionamentos, negócios, mudanças, investimentos, escolhas que parecem grandes demais para serem tomadas sem a certeza de que estão no caminho certo. Há quem está paralisado diante de duas ou mais opções e que não sabe para qual direção se mover. Há quem precisa agir rapidamente, mas que teme errar. Há quem já tomou uma decisão e que ainda não tem paz suficiente para saber se foi a escolha certa. É por essas pessoas, por esses momentos de encruzilhada, que esta oração se levanta agora com fé e com confiança na direção celeste. Tu que és o comandante dos exércitos do Senhor, tu que ages com precisão e com estratégia em cada batalha que te é confiada, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que está diante de uma decisão importante. Coloca a tua espada de luz sobre cada caminho que está sendo considerado e revela com clareza qual deles está alinhado com o plano do Altíssimo. Que as opções que parecem atraentes, mas que levariam ao erro, sejam fechadas antes que o passo errado seja dado. Que o caminho certo seja iluminado de maneira que não deixe dúvida. Que a proteção dos arcanjos envolva cada decisão que está sendo tomada neste momento. Há pessoas aqui que estão considerando mudanças de emprego ou de carreira, que receberam uma proposta que parece boa, mas que traz incertezas, que estão pensando em empreender, mas que têm medo de deixar a segurança do que já têm, que estão em um trabalho que não as realiza, mas que não sabem se o momento de sair já chegou. São Miguel, age sobre essas situações específicas, que a decisão certa seja revelada, que o timing seja perfeito, que nem a pressa nem o medo sejam os guias dessas escolhas, mas a clareza que vem do céu.
protege também os que precisam tomar decisões sobre relacionamentos. Os que estão decidindo se devem continuar ou se devem encerrar. Os que estão pensando em dar um passo mais sério com alguém e que precisam de discernimento. Os que estão considerando reconciliações que precisam ser avaliadas com sabedoria e não apenas com emoção. Que cada decisão nessa área seja tomada com maturidade, com clareza e com a certeza de que está alinhada com o bem de todas as pessoas envolvidas. São Rafael Arcanjo intercede pelos que estão paralisados pelo medo de errar. Há pessoas que já passaram por decisões que não deram certo e que carregam o peso desses erros de uma maneira que compromete a capacidade de decidir com liberdade no presente. Que o trauma de escolhas passadas que não trouxeram bons frutos não seja o filtro pelo qual as decisões do presente são tomadas. Toca esses corações com tua presença restauradora e devolve a capacidade de decidir com confiança. Cura também a ansiedade que paralisa. Há pessoas que analisam tanto, que pesam tanto os prós e os contras, que consultam tantas opiniões diferentes, que no final ficam mais confusas do que estavam no início. Que tua presença traga paz ao processo de decisão. Que a mente encontre clareza onde havia confusão. Que o coração encontre paz onde havia agitação. Que o discernimento substitua a paralisia. São Gabriel Arcanjo ilumina cada mente representada nesta oração que está diante de uma escolha importante. Que os pensamentos sejam organizados com clareza. Que as informações necessárias para uma boa decisão apareçam no momento certo. Que os conselhos sábios cheguem através das pessoas certas. Que os sinais que o céu envia sejam reconhecidos e interpretados corretamente. Anuncia sobre cada pessoa que está diante de uma encruzilhada que o Senhor conhece todos os caminhos, que nenhuma opção está escondida dos olhos do Altíssimo, que o plano de Deus para cada vida é bom, é completo, é cheio de esperança e que Ele está disponível para quem busca com humildade e com fé. Que a direção certa seja revelada de uma maneira que traga paz ao coração e clareza à mente. Que cada decisão tomada sob a intercessão dos arcanjos seja uma decisão protegida. Que os resultados sejam melhores do que qualquer planejamento humano poderia garantir. Que o que foi escolhido com fé e com busca genuína pela vontade do Senhor produza frutos que permaneçam. Que cada pessoa que estava paralisada diante de uma escolha importante saía desta oração com a clareza e a coragem necessárias para dar o próximo passo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel ilumina as minhas decisões e guia os meus passos. São Rafael Arcanjo, intercessor fiel dos corações que perderam o brilho, médico das almas que esqueceram como é sentir alegria genuína, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitas pessoas não conseguem nem nomear com clareza. Há pessoas aqui que não estão necessariamente passando por uma crise visível, que não estão enfrentando uma doença grave ou uma dívida impossível ou um relacionamento destruído, mas que acordam todos os dias com uma sensação de vazio que não conseguem explicar, que fazem as coisas que precisam ser feitas, que cumprem suas responsabilidades, que mantêm as aparências, mas que por dentro sentem que algo essencial foi se apagando aos poucos, que olham para a própria vida e não conseguem sentir o prazer que aquelas coisas um dia trouxeram, que perderam a capacidade de se entusiasmar, de se animar, de esperar algo com alegria genuína. É por essas pessoas, por esses corações que perderam o ânimo, sem saber exatamente quando ou como, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e com toda a fé desta corrente. Tu que conheces cada dimensão do coração humano, tu que enxergas o que se esconde por baixo da superfície de cada vida, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa representada nesta oração que perdeu a alegria de viver. Não há esvaziamento interior que esteja além do alcance da tua intercessão. Não há apagamento emocional que a graça celeste não possa reverter. Não há coração tão seco que a presença dos arcanjos não possa irrigar novamente. Chega até cada vida que chegou até aqui carregando esse vazio. E começa a obra de restauração que somente o céu é capaz de realizar completamente. Há pessoas aqui que perderam o ânimo por causa de um acúmulo de decepções,
que foram chegando uma após a outra, sem dar tempo de recuperação entre elas. Cada decepção sozinha seria suportável, mas a soma de todas elas ao longo do tempo foi criando um peso que foi apagando a capacidade de se entusiasmar com qualquer coisa. Há quem chegou num ponto em que nem consegue mais imaginar sentindo alegria verdadeira, porque faz tanto tempo que não a sente que esqueceu como ela é. São Rafael intercede por esses corações especificamente, que o acúmulo de decepções seja tratado com profundidade, que cada camada de dor seja tocada e curada para que o ânimo encontre espaço para voltar. Cura também os que perderam o ânimo por causa do esgotamento. Há pessoas que foram tão longe, que deram tanto de si mesmas, que serviram tanto aos outros sem cuidar de si próprias, que chegaram num ponto de esgotamento tão profundo que já não conseguem mais sentir prazer em nada. Que a alegria foi consumida pelo esforço constante de sustentar tudo e todos ao redor. São Rafael, toca esses corações exaustos com tua ternura, que o descanso verdadeiro seja concedido, que a permissão para receber cuidado e não apenas dar seja libertadora. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo espírito que se alimenta do vazio e do apagamento interior. Há forças espirituais que trabalham para manter certas pessoas num estado de apatia, de desânimo, de falta de propósito. Porque sabem que uma pessoa sem alegria e sem ânimo é uma pessoa que não avança, que não cresce, que não impacta o mundo ao redor. Que tua autoridade derrube cada estrutura espiritual que está sustentando esse estado de apagamento. Que a luz que foi sendo roubada seja restituída. Afasta também os pensamentos que alimentam o vazio. Os pensamentos de que as coisas não vão melhorar. De que a alegria que outros sentem não é acessível para esta pessoa específica. De que já passou da época de sonhar, de se entusiasmar, de esperar coisas boas. Que tua presença silencie cada voz que tenta convencer esses corações de que o vazio é permanente. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que a alegria não foi embora para nunca mais voltar, que o entusiasmo que foi se apagando pode ser reacendido, que o brilho que os olhos perderam pode voltar, que o prazer nas coisas simples que um dia existia pode ser restaurado de uma maneira que surpreenda até a própria pessoa que havia desacreditado dessa possibilidade. Inspira pequenos gestos de retorno à vida. Que cada pessoa que está no vazio dê hoje um pequeno passo em direção a algo que um dia trouxe alegria. Que a música que ficou esquecida volte a tocar. Que o hobby abandonado seja retomado por alguns minutos. Que o contato com alguém que traz leveza seja feito. Que pequenos sinais de retorno à alegria sejam dados e que cada um deles seja reconhecido como graça e celebrado como vitória. Que cada coração que chegou até esta oração apagado saia com uma centelha renovada. Que o ânimo comece a retornar. Que a alegria encontre caminho de volta. Que a vida volte a ser sentida com intensidade e com gratidão. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura a minha alegria e renova o meu ânimo. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que carrega o peso de corações que chegaram até esta oração no limite. Não no limite de uma situação específica apenas, mas no limite da própria fé. Há pessoas aqui que já oraram pelo mesmo pedido tantas vezes que perderam a conta. Que já declararam, já confiaram, já esperaram. Já tentaram renovar a esperança quando ela estava quase apagada e que ainda assim se encontram diante da mesma situação sem resposta visível. Há corações que estão exatamente no ponto mais perigoso da jornada de fé. Aquele ponto em que continuar acreditando exige um esforço que já não existe mais em reserva. É por essas pessoas, por esses corações corajosos que chegaram até aqui mesmo estando no limite, que esta oração se levanta agora com toda a força que ainda resta nesta corrente. Tu que és o defensor dos que lutam, tu que conheces cada batalha que está sendo travada por cada pessoa unida nesta oração, volta teus olhos para quem chegou até aqui, exausto de confiar.
Há uma coragem específica em continuar orando quando a fé está no limite. Há uma fidelidade particular em aparecer diante do Senhor, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Que essa coragem seja reconhecida pelo céu. Que essa fidelidade seja honrada pelos arcanjos. Que quem teve força suficiente para chegar até aqui, mesmo estando no limite, receba agora uma renovação, que não vem do esforço próprio, mas da graça celeste. Há quem está no limite da fé por causa de uma doença que não melhora, apesar de todas as orações. Há quem está no limite por causa de um filho que continua perdido, apesar de cada clamor que subiu ao céu. Há quem está no limite por causa de uma situação financeira que persiste apesar de todo o esforço e de toda a confiança depositada no Senhor. Há quem está no limite por causa de um casamento que continua à beira do fim, apesar de cada oração de restauração. São Miguel, age sobre cada uma dessas situações específicas. Que o que parece definitivamente sem resposta, receba hoje um movimento do céu que renove a fé de quem estava quase desistindo. Remove todo obstáculo espiritual que está impedindo as respostas de chegarem. Há barreiras que foram erguidas especificamente para prolongar a espera e para esgotar a fé antes que o milagre se manifeste. Há estratégias do adversário que miram exatamente no ponto de maior vulnerabilidade, que é o momento em que a fé está no limite e em que qualquer coisa pode fazer pender para o desespero. Que tua espada derrube cada uma dessas barreiras. Que cada estratégia de esgotamento seja frustrada. Que o que estava represado comece a fluir agora. São Rafael Arcanjo intercede pela saúde espiritual e emocional de quem está no limite da fé. Há um desgaste profundo que vem de esperar muito tempo por algo que ainda não chegou. Um desgaste que toca a parte mais íntima do ser e que vai minando não apenas a esperança, mas a própria identidade de filho de Deus. Há quem começou a questionar se merece ser atendido. Há quem começou a acreditar que suas orações não chegam ao céu. Há quem está convencido de que outros recebem respostas, mas que para ele o silêncio é a única resposta que existe. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Cura a amargura que pode nascer de uma espera prolongada sem resposta visível. Há quem está no limite da fé e que sente dentro do coração uma raiva silenciosa que tem vergonha de admitir. Uma raiva de ver outros receberem o que pediu e não ter recebido. Uma raiva que coexiste com o amor e que gera culpa por existir. São Rafael, toca essa dimensão com ternura. Que a amargura seja curada antes de criar raízes profundas. Que o espaço que ela ocupa seja preenchido pela paz que somente o Senhor pode dar. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração que está no limite da fé que a resposta está mais próxima do que parece. Que muitas vezes o limite da fé humana é exatamente o ponto em que o céu intervém de maneira mais poderosa. Que o esgotamento do esforço próprio abre espaço para que a graça haja sem impedimento. Que o que parecia ser o fim da fé pode ser, na verdade, o início do milagre. Inspira perseverança nos corações que estão quase desistindo. Que cada pessoa que chegou até esta oração no limite encontre força para mais um dia, para mais uma oração, para mais uma declaração de confiança mesmo quando tudo por fora ainda parece igual. Que a chama que estava quase apagada seja reavivada pelo sopro dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: Senhor, eu não desisto. São Miguel renova a minha fé e traz a minha resposta. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos ao encerramento desta oração com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que o céu esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Algo aconteceu aqui que vai além das palavras. Algo foi movido no espiritual. Algo foi plantado em corações que chegaram secos e que agora sentem uma vida nova brotando onde havia apenas terra árida. Algo foi quebrado em vidas que chegaram acorrentadas e que agora experimentam uma leveza que não conseguem ainda nomear completamente, mas que reconhecem como graça genuína. Há corações que chegaram até aqui carregando palavras de maldição e inveja
que pesavam como correntes e que ao longo desta oração sentiram essas correntes sendo cortadas pela espada de São Miguel. Há almas que chegaram com doenças que roubaram a alegria de viver e que receberam durante este tempo um toque de restauração que começará a se manifestar de maneira concreta nos próximos dias. Há vidas que chegaram presas em vínculos destrutivos e que experimentaram o início de uma libertação que a graça dos arcanjos tornou possível. Há famílias que chegaram sufocadas por dívidas e que receberam durante esta oração uma semente de provisão sobrenatural que produzirá frutos no tempo certo. Há corações que chegaram sem ânimo, sem alegria, sem brilho, e que ao longo deste tempo sentiram uma centelha ser reacendida onde havia apenas cinza. Tudo isso é real. Tudo isso é fruto da intercessão poderosa dos santos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar que foi colocado sob tua proteção ao longo desta oração. Que este escudo não seja apenas deste momento, mas que permaneça firme nos dias difíceis que ainda virão. Que quando as batalhas retornarem, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção celeste. Que quando o medo tentar se reinstalar à memória desta oração, fale mais alto do que qualquer voz de angústia ou de desespero. Defende cada vida desta corrente nas provações que ainda estão por vir. Há desafios que ainda não apareceram no horizonte, mas que tentarão chegar. Há armadilhas que ainda estão sendo preparadas, mas que não encontrarão brecha porque cada vida que orou aqui foi consagrada pela intercessão dos arcanjos. Que cada pessoa vá para os próximos dias com a certeza concreta de que não caminha sozinha. Que a proteção seja percebida não apenas nos momentos de crise, mas no cotidiano, nas pequenas decisões, nos caminhos diários, nos encontros que parecerão casuais, mas que serão conduzidos pela mão do Senhor. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que participou desta oração. Que as curas que começaram aqui continuem avançando nos dias seguintes. Que as libertações que foram iniciadas ganhem força e consistência. Que as alegrias que começaram a ser reacendidas não se apaguem novamente. Que as feridas que foram tocadas durante este tempo sejam completamente curadas até que não reste nem mesmo a cicatriz da dor que existia. Que cada processo de restauração iniciado aqui chegue até o seu fim completo e glorioso. Há curas que serão percebidas ainda hoje. Há outras que se revelarão nos próximos dias, através de sinais concretos que cada pessoa reconhecerá como resposta desta oração. Que cada sinal seja recebido com gratidão. Que cada testemunho seja compartilhado. Que cada prova de que o céu agiu fortaleça ainda mais a fé de quem já confiava e desperte a fé de quem ainda estava em dúvida. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada lágrima foi guardada, que cada noite de angústia foi acompanhada pelo olhar do Pai, que nunca fecha os olhos sobre os filhos que confiam nele. Que cada oração que pareceu subir ao céu sem resposta foi recebida e está sendo respondida de uma maneira que se tornará completamente clara no tempo perfeito do Altíssimo. Que cada pessoa que participou desta oração saia diferente de como chegou. Que a paz seja maior, que a confiança seja mais sólida, que a esperança seja mais firme, que a fé seja mais madura, que os arcanjos sejam honrados por cada fruto que esta oração produzir e que o nome do Senhor seja glorificado por cada testemunho que nascer desta corrente de fé que cresce a cada dia. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida.